De volta ao nosso curso de Física Atômica. Hoje nós vamos ver um exemplo de Hartree-Fock. Um exemplo que seja exatamente solúvel para que você entenda o método de Hartree-Fock. Como nós vimos, o método de Hartree-Fock consiste em propor uma função com determinadas propriedades e com determinados vínculos e minimizar a energia utilizando aí o método dos multiplicadores de Lagrange. E com isso nós conseguimos tirar qual é o valor da energia e qual é a função de um determinado sistema de muitos elétrons, de muitas partículas. Muito bem, hoje nós vamos ver um exemplo que é o chamado exemplo das partículas aprisionadas com interação. Então, nós vamos fazer um exemplo do Hartree-Fock para você entender em que situações o Hartree-Fock ele dá a solução mais próxima possível da solução exata. O Hartree-Fock, obviamente, nem sempre é fácil de resolver analiticamente, porque ele envolve um conjunto de equações para determinar um conjunto de funções e um conjunto de valores, né? E isso normalmente é feito autoconsistentemente, que significa nós imaginamos um conjunto de função, damos início ao cálculo e vamos realimentando as equações até a gente obter valores que não mais alteram, valores que convergiram. Aí nós adotamos como sendo a solução. E existem vários critérios numéricos para saber que a solução é aquela. Muito bem, então hoje nós vamos ver um exemplo exatamente solúvel do Hartree-Fock e que consiste no seguinte: você tem aqui um potencial, como função da coordenada. Esse é um exemplo exatamente solúvel, que significa que nós vamos ser capazes de resolver e vamos ser capazes de resolver por Hartree-Fock para ver como as soluções e os valores coincidem. O que consiste esse exemplo? Esse exemplo consiste de dois spins, duas partículas com spin, num potencial harmônico, interagindo por uma força harmônica. Então nós temos as duas partículas aqui interagindo por uma força harmônica, né? Como se fosse uma mola aqui entre eles. O potencial tem como parâmetro alfa. Então, alfa é o parâmetro aqui do potencial. Então, esse potencial ele é meio de alfa R quadrado. Enquanto a interação harmônica entre os spins é dado por uma constante K. Então, a constante K determina a interação entre os spins. E baseado nesses valores, baseado nesse problema, nós vamos escrever a Newtoniana e depois vamos resolver essa Newtoniana. Esse é um problema que tem solução exata quando nós separamos o centro de massa do movimento relativo entre as duas partículas de spin. Muito bem, spin meio aqui podemos escolher, né? Bom, o potencial externo, então, tem a constante alfa e o potencial entre as partículas tem a constante K. Então vamos escrever a Newtoniana desse problema, tá certo? A Newtoniana desse problema, ela envolve, para a partícula 1, o seu movimento no potencial. Então existe aqui o momento da partícula e a sua interação com o potencial, e portanto nós estamos chamando de coordenada 1 para a partícula 1. O mesmo para a partícula 2. Existe aqui a parte cinética e a parte potencial da partícula 2, que portanto recebe o índice 2 nas suas coordenadas. E existe também a interação entre as duas partículas, que é uma força harmônica, que portanto leva a uma energia meio de K vezes a distância entre elas ao quadrado, assumindo que quando uma mola de extensão livre zero, né?
É isso que nós estamos assumindo aqui. R1 e R2 é a coordenada. Dependendo da distância entre R1 e R2, nós temos a energia. Bom, nós vamos trabalhar com unidades atômicas, o que significa que a gente vai fazer a massa e o H igual a 1. Isso aqui para simplificar o problema, para não ficar carregando muitas constantes aí, né? E vamos então considerar esse problema. Esse problema pode ser unidimensional, bi ou tridimensional. Escolha o que você quer fazer. Eu às vezes vou usar um pouquinho de notação vetorial, mas o problema, eu não coloquei X aqui, porque ele pode ser um potencial esférico, né? Ele pode ser um potencial espacial, harmônico, e as partículas também, e tudo isso pode acontecer sem problemas. Muito bem, então nós vamos resolver. Primeiro exatamente o problema através de uma separação de coordenadas e depois nós vamos resolver por Hartree-Fock. Então vamos resolver o problema em 2 níveis para ver como é a solução. Tá certo? Muito bem. A primeira coisa que nós vamos fazer é partir para a solução do problema, calculando o estado fundamental. Obviamente, nós queremos calcular o estado fundamental do problema e a energia, né? Então nós queremos calcular o conjunto. Nós queremos calcular o conjunto da energia e da função de onda do estado fundamental desse problema. Bom, como eu te disse, para a gente separar essa newtoniana, porque tem aquele termo de R1 e R2, nós vamos definir a coordenada relativa. Então definimos a coordenada relativa como sendo 1 sobre raiz de 2, R1 menos R2. Aqui é para poder, a gente põe o raiz de 2 aqui, para que ela, vetor ela, acaba dando 1, né? Escalar. E nós definimos a coordenada do centro de massa como sendo, obviamente, o centro de massa das duas partículas. Então nós temos a coordenada relativa, que é definida como sendo 1 sobre raiz de 2, R1 menos R2, e a coordenada do centro de massa. Obviamente que nós vamos ver que o centro de massa tem uma energia no sistema e a coordenada relativa tem outra, e a gente vai conseguir separar essas duas resolvendo o problema. Em termos dessas coordenadas relativas, a coordenada da partícula 1 é igual à soma da coordenada do centro de massa com a coordenada relativa, enquanto o R2 é a diferença. Basta você isolar R1 e R2 daqui. Tudo bem? E agora nós vamos escrever a newtoniana em termos dessas novas coordenadas. Isso é uma substituição simples de coordenada que você pode fazer. Então lembre-se, nós tínhamos uma newtoniana que tinha todos aqueles termos. Agora eu vou substituir a coordenada. Então tem que fazer a transformação de coordenada. Fazendo a transformação de coordenada, nós obtemos, obviamente, uma parte da newtoniana para o centro de massa, que está aqui. Tá certo? Que é uma partícula que está no movimento do centro de massa. Se eu eliminasse por completo a coordenada, eu teria essa energia representando o sistema, e aí eu posso substituir esse R pelas coordenadas, eu vou obter a newtoniana normal. E eu tenho uma outra parte da newtoniana, que agora ela mostra a energia da parte relativa. Obviamente, quando nós temos da parte relativa, nós temos também uma energia harmônica e tem um movimento relativo, porque as partículas elas vão poder, de alguma maneira, se aproximar e, portanto, há uma energia cinética que não está associada ao centro de massa e que está associado ao movimento relativo. Então, nós temos os dois termos. Esse termo alfa sobre 2 mais k vezes a coordenada relativa, obviamente ele pode ser escrito como meio de alfa mais 2k. Estou colocando aqui em evidência porque eu vou escrever dessa maneira, porque vai ficar mais fácil de identificar as coisas. Tudo bem?
Então, enquanto o centro de massa sente apenas o potencial externo, como é esperado, o movimento relativo sente o potencial externo através da constante alfa e o potencial entre as partículas através da constante K. Muito bem. Então você vê que a Hamiltoniana agora ela fica totalmente desacoplada entre a coordenada do centro de massa e as coordenadas relativas. Então a gente consegue desacoplar por completo o centro de massa e o movimento relativo. O centro de massa é um movimento harmônico cuja frequência, lembre-se que a razão, raiz quadrada da razão desse termo por esse termo, né, normalmente apareceria a massa aqui, tá certo? Então, esse termo dividido por esse, raiz quadrada, é a frequência característica. Então, o centro de massa tem uma frequência característica como se fosse um oscilador de raiz quadrada de alfa, que a gente chama de ω1, essa é a frequência do centro de massa. Enquanto o movimento relativo tem uma constante, que é, quando você pegar aqui esse termo e dividir por esse, vai dar a raiz quadrada de alfa mais 2K, raiz quadrada da razão. Portanto, esse é o ω2, que é o alfa mais 2K raiz quadrada. Tá certo? Então, nós temos essas duas frequências que caracterizam o movimento. E aí, nós podemos de uma maneira resolver aí, porque nós temos agora duas partes da Hamiltoniana independente, né? Eu reescrevi a Hamiltoniana em termos de centro de massa e em termos de movimento relativo. E aí a energia vai ser a soma, eu trato os problemas separados. Então, obviamente, como nós dissemos, nós temos para o centro de massa um oscilador harmônico de frequência raiz quadrada de alfa. Portanto, como é conhecido, aqui eu estou usando a energia tridimensional de um oscilador harmônico, nós temos um número inteiro mais 3 meios de raiz quadrada de alfa, vezes raiz quadrada de alfa, porque o H é 1, né? Seria N mais 3 meios, que é o estado fundamental, 3 meio, o N é 0, 1, 2, 3 e assim vai, tá certo? Então N1 aqui é igual a 0, 1, 2 e assim vai. Mesma coisa, o N2 vai ser 0, 1, 2 e assim vai. Então, o estado fundamental desse sistema do centro de massa vai ser os 3 meios vezes a raiz quadrada do alfa. E para o movimento relativo, a frequência é raiz quadrada de alfa mais 2K. E, novamente, você tem um segundo número quântico, movimento relativo, mais 3 meios vezes a frequência, né? Já que o H cortado, nós fizemos o H cortado igual a 1 aqui para simplificar. Certo? Então as energias já estão aqui. A energia total do sistema é a soma das energias, portanto, a energia do estado fundamental, esse N é 0, ela é 3 meio de raiz de alfa mais raiz de alfa mais 2K. Então você vê, exatamente eu descobri quem é a energia do sistema, do estado fundamental desse problema. E também eu posso, lembrando, é um oscilador harmônico, nós sabemos quanto é como é a função do oscilador harmônico, né, que é essa gaussiana. E aí eu tenho uma gaussiana para o movimento do centro de massa e uma gaussiana para o movimento do movimento relativo, tá certo? Uma com uma frequência e a outra com outra. E realmente, substituindo, nós temos aqui a função de onda, que é o produto, né? Porque, lembre-se, a Hamiltoniana desacoplou, portanto, a solução é o produto das funções e os autovalores é a soma dos autovalores. Ou voltando, então, eu tenho aqui o produto das duas, é isso que nós fizemos. Só isso mesmo, tá certo? E podemos voltar à coordenada normal, se vocês quiserem, substituindo o R por R1 mais R2 e o R1 por R1 menos R2, que é a coordenada relativa. Então, nós temos aqui a função
de onda para o estado fundamental do problema. Então nós temos a energia e temos a função de onda para esse problema. Agora, nós vamos guardar isso aqui e vamos tentar resolver por Hartree-Fock. Tá certo? Quando eu tenho duas partículas, eu tenho que ir lá e pegar uma base para essas partículas, para montar o determinante de Slater, determinar a função de onda, calcular o elemento de matriz com vínculo, minimizar esse negócio todo utilizando os multiplicadores de Lagrange e achar quem são esses parâmetros que me dão aí a energia. Então, muito bem, vamos utilizar o Hartree-Fock. Para a partícula 1, nós vamos dizer que ela tem um estado espacial φ1 e um estado de spin Q1. Para a partícula 2, nós vamos dizer que ela tem uma função espacial φ2 e um estado de spin Q2. Então, Q aqui é o estado de spin, enquanto φ é a coordenada espacial. Tá certo? E, obviamente, o produto dela representa o estado para a partícula. Só que nós podemos ter a partícula 1 com essas funções e podemos ter a partícula 2 com essa, mas vice-versa. Então, é necessário nós utilizarmos como a função inicial uma função que vem do determinante de Slater, onde a primeira linha é a função 1 para a partícula 1 e para a partícula 2, aqui sempre será a partícula 1 e aqui sempre será a partícula 2 nessa coluna. Aqui é função, então se eu imaginar φ1, Q1, eu posso ter a partícula 1 ou a partícula 2. Se eu imaginar φ2, Q2, que são dois estados de spin que nós estamos imaginando, tá certo? Então provavelmente trata-se de uma partícula de spin meio, né? Para ter somente as duas funções. E aqui eu tenho a partícula, o φ2 em R1, partícula 1, e o φ2 em R2 e 2, que é a partícula 2. Esse determinante é o produto disso menos o produto da diagonal menos o produto da antidiagonal, né? E aí eu tenho a função de onda aqui. Então a função de onda que eu vou começar é essa função e, portanto, né, ela é a função antissimetrizada disso, e aqui está a função de onda que eu vou usar no meu cálculo de Hartree-Fock. Dada a função de onda, agora eu tenho que ir lá, montei a função de onda que eu vou usar no Hartree-Fock, certo? Agora eu tenho que pegar a Hamiltoniana, substituir e calcular os elementos de matriz para poder minimizar essa Hamiltoniana. Aqui nós escrevemos como tendo uma parte da partícula 1, que é o F1. Então, F1 aqui vai ser exatamente a parte da Hamiltoniana, que é aqui, ó. F1 é a parte cinética mais a interação com o potencial da partícula 1. E o F2 é a parte cinética e a interação com o potencial externo da parte 2. E o G12 é a interação entre as partículas. Aliás, toda vez que envolve muitas partículas, a letra G sempre é utilizada para mostrar para a gente interação entre partículas. Aí nós vamos fazer o cálculo aqui desse elemento de matriz. Nós temos que calcular esse elemento de matriz. Esse elemento de matriz envolve calcular o elemento de matriz de F1, de F2 e de G12 com que função? Com a função de Hartree que nós determinamos, que está aqui. Tá certo? Aí nós temos que fazer. Muito bem. Como envolve a integração em spin e integração espacial, ao invés de chamar dr e d alguma coisa, nós chamamos d tal. E esse d tal é um elemento de volume que envolve tanto a parte espacial quanto a parte de spin. Isso é uma notação apenas, né? E agora o que nós temos que fazer é substituir aqui, ó. Esse é o elemento de matriz, envolve F1, envolve F2, envolve G12. E eu tenho que sanduichar aqui esses operadores entre as funções que eu determinei. Então a conta é uma conta que vai exigir aí
vários passos, porque cada uma essa função tem dois termos com quatro, tem dois termos, cada termo é o produto de quatro termos, a parte espacial e a parte de spin. Então vamos lá, né? E envolve, obviamente, as duas coordenadas, porque lembre-se que quando eu vou calcular o elemento de matriz, eu tenho que levar em conta tudo. Então envolve a integração na coordenada da partícula 1 e a integração na coordenada da partícula 2. Para o elemento de matriz F1, esse aqui, né? Tem o φ1, lembre-se que o que vem para cá vem com complexo conjugado. E aí vem o φ2 menos φ2, então isso aqui é a primeira parte, F1 com a segunda parte. E aí eu tenho que estender isso aí. E, na verdade, eu sei que a integral em 1 só age nas coordenadas 1, a integral em 2 só age nas coordenadas 2. Isso simplifica o problema. Então, essa soma toda no final da história, se você levar em conta que φ1 e φ2 são ortonormais, como é necessário para a base, e que os estados de spin Q1 e Q2 também são dois estados distintos, né? Embora vai aparecer uma delta aqui, a hora que a gente manter, a hora que a gente integrar o spin, essa soma toda, ela se quebra em dois termos de soma somente. Tá certo? Porque muitas integrais serão zero, de acordo com a integral de φ1 e φ2, sempre vai ser zero aí nesse sistema todo. Muito bem. Então, semelhantemente, eu tenho que fazer a mesma conta para a parte 2 da newtoniana, para o F2. E é incrível que tem que ser a mesma conta, é simétrico em 1 e 2, né? E a integração do spin, ela é trivial, já que F1 e F2 não dependem do spin. Então, a integração do spin, ela é fácil de ser feita e acaba dando aí, ou é 0 ou é 1, dependendo de como você está integrando o spin, porque ela separa da parte espacial, né? Os spins, existe uma interação entre as partículas, elas têm spin, mas não há interação dos spins aí no caso. Senão seria uma dependência diferente da dependência harmônica. Muito bem. No final do dia, quando terminamos a conta, 6 horas da tarde, o elemento de matriz de F1 e F2 é apenas a soma das integrais aqui para cada partícula, como era de se esperar. Se você tivesse visualizado de frente, já enxergaria isso de cara. Agora vem uma parte que é um pouco mais delicada, que é a parte da interação. Então nós temos a interação e o elemento de matriz da interação é a mesma coisa, só que aqui vai entrar o elemento, né, a expressão da interação. E nós vamos assumir que G21 e G12 é igual, porque afinal ela depende somente do espaçamento, do módulo do espaçamento entre as partículas. Novamente, aqui você tem que fazer as integrais dessa expressão, lembrando que os spins também são ortogonais. Quando você faz a integração nos spins, você obtém que o elemento de matriz G21 aparece aqui um delta. Esse delta é o delta dos spins. Esse delta aqui que aparece, ele é o delta de ms1 e ms2, eu chamei dessa maneira, porque os estados de spins podem ser ortogonais. As partículas têm o mesmo valor de spin, mas podem estar em estados opostos de spin. Então vai aparecer um delta aqui. Então você vê que a matriz, ela é a integração desse termo, que é o termo direto, e o termo de exchange, como nós estamos acostumados toda vez que lidamos com interação. Então esse termo todo se reduz a esse elemento de matriz. Bom, tendo esses três elementos de matriz, F1, F2 e G12, ou G21, não importa, o que nós podemos montar? Podemos montar o elemento de matriz total dessa newtoniana. Montando aqui o elemento de matriz total da newtoniana com a função de Hartree.
Tá bom? Nós não sabemos ainda quem são as funções. Essa é a expressão. Essa é a hamiltoniana. E nós queremos minimizar essa hamiltoniana. Queremos que as funções escolhidas sejam funções tais que isso aqui esteja no mínimo, seja mínimo, né? Utilizando aí o princípio variacional. Só que nós temos um vínculo nessa variação. Não é qualquer função que nós podemos escolher. Nós queremos minimizar a hamiltoniana, mas queremos que as funções obedeçam determinada relação de vínculo, que é exatamente a ortonormalidade entre elas. Então aqui, basicamente o que eu tenho é a hamiltoniana e tenho o vínculo. E aí, lembre-se, quando a gente faz isso, nós vamos lá montar os parâmetros de Lagrange, né, os multiplicadores de Lagrange, e como nós vimos lá, aí tem todo um procedimento aqui para usar, nós temos que calcular a variação dessa expressão toda. Então nós temos uma expressão aqui enorme, ela envolve a hamiltoniana, mas envolve determinadas condições dos vínculos aqui. Tá certo? Então, aquele é tudo aquilo, e agora eu tenho que calcular a variação. Obviamente que quando eu vou calcular a variação desse elemento, eu estou calculando variações da função. Eu estou variando um pouco a função e perguntando, né, como que é o comportamento desse sistema. E que parâmetros, aqui os lambdas são os parâmetros, né, os parâmetros aí dos multiplicadores de Lagrange. Então aí eu tenho que fazer isso. A solução disso, isso é totalmente factível porque eu sei fazer a conta de tudo aqui, né? Tudo aqui praticamente eu sei fazer a conta. Então, realizando essa variação desse funcional aqui praticamente, nós obtemos, para a hamiltoniana nós obtemos que a variação dela é dada por isso, basta você variar a primeira função, variar a segunda, é aquela conta de sempre. E se a gente faz as variações nas outras expressões, então aqui você tem que fazer a variação, o cálculo, ele é exigente, né? Você vai ter que ter termos muito grandes aqui, mas variar aqui esse termo é variar a função e ver com o elemento de matriz, só que eu tenho o produto de muitas coisas, então eu vario um, não vario outro, vou usando essas regras todas aí. E fazendo a variação de todos os outros termos, e chamando os parâmetros, né, os multiplicadores de Lagrange de epsilon, como fizemos lá anteriormente, o que nós temos é uma equação que nos dá a relação entre as funções e os parâmetros de Lagrange. Esta é a equação de Hartree que a gente acaba obtendo fazendo aí a variação para a equação que nós havíamos montado, inclusive do elemento de matriz. Então agora você tem aqui a equação de Hartree e você tem que, existe um delta aqui, a gente vai escolher que os átomos estão em spins diferentes, portanto esse termo aqui desaparece. Tá certo? Que é delta, então esse termo desaparece e nós terminamos aí, né, esse termo desaparecendo, a gente termina com esse primeiro termo igual ao multiplicador de Lagrange vezes a função. Então agora nós temos uma função, nós sabemos que a função é o produto de duas, mas ali para cada uma delas nós obtivemos a mesma equação. Tá certo? Então trata-se agora em resolver essa equação aqui, onde a integral aqui é integral, né, em R', portanto isso aqui tudo é função de R. E nós vamos usar como função tentativa aqui uma gaussiana. Poderia tentar outra? Poderia. Nós temos que impor que ela seja normalizada, portanto daqui sai uma relação entre o A maiúsculo, que é a amplitude, e o A minúsculo, que é o coeficiente do expoente. E se eu substituir essa função nessa equação, eu vou
agora o que vai sair, as derivadas vão sair, vai dar exponencial para todo lado. Essas exponenciais poderão ser cortadas e o que eu tenho é uma equação algébrica. E eu sei que esse multiplicador não pode depender das coordenadas, então eu tenho que ter esse multiplicador igual a esse termo, eu tenho que rearranjar isso aqui, somar, onde tem coordenada aqui eu tenho que somar, onde não tem eu tenho que deixar, e aí eu tenho que fazer o coeficiente das coordenadas igual a zero, e o coeficiente e o epsilon, identificar o epsilon. Então aí, exigindo que isso aqui não pode depender de coordenada, eu tenho que anular as coordenadas e anular os demais termos. Tá certo? Muito bem, fazendo isso, né, eu não estou refazendo a conta aqui, mas fazendo isso, a gente obtém uma equação, duas equações, uma que dá o epsilon e uma que o coeficiente das coordenadas dá zero. Tá certo? Então eu tenho essas duas equações que eu posso resolver o A e o epsilon agora, porque resolvendo a equação de cima eu tiro o valor do A, que é o valor do coeficiente do expoente da gaussiana, e o epsilon, que de alguma maneira vai nos fornecer a energia quando eu calcular o elemento de matriz. Então eu tenho o valor de epsilon, eu tenho a função de Hartree, tá certo? E agora substituindo na equação, tá certo? Se eu substituir na equação, agora eu tenho a função, porque a função agora que depende do A, eu posso calcular qual é a energia do sistema, e calculando a energia do sistema, nós obtemos o valor da energia do sistema em termos de alfa e K. Tá certo? Bom, seguir assim, passo a passo, meio rápido, como é a solução desse problema. E o que a gente obtém é um valor para energia, e obviamente tendo o A eu já tenho o A minúsculo e o A maiúsculo, eu tenho as funções. E aí nós temos então o valor da energia obtida pelo Hartree-Fock, e eu vou dividir, para poder comparar, eu vou dividir a energia do Hartree-Fock pela solução exata. Fazendo isso, nós temos essa expressão, que depende de alfa e depende de K, dessa maneira aqui. Quando K vai a zero, que eu não tenho interação entre as partículas, isso aqui vai a 1, significa que Hartree-Fock é exato aí. Mas quando K é grande, ele vai para 3 sobre raiz de 2, que está longe do valor exato. Tá certo? Então, um gráfico do valor da energia obtida por Hartree-Fock pelo valor exato mostra que, em termos do acoplamento entre os espinhos, ou da sua interação, quanto menor, mais exato será a solução. Tá certo? Então, quando K se aproxima de valores menores, a solução se aproxima do valor exato. E as duas energias coincidem. E para a função de onda? Bom, a mesma análise pode ser feita para a função de onda. Nós montamos a função de onda que é dado por isso. Essa é a função exata. Poderíamos escrever aqui o zero para saber que é exata. E essa é a função de Hartree obtida. Tá certo? Quando a gente faz o produto escalar entre elas, você obtém um valor, né? Você obtém aqui um valor do produto escalar. Quanto mais próximo de 1 o produto escalar das duas funções for obtido, mais próximo de ser exata a solução é. Você tem uma expressão aqui que envolve alfa e K, e o gráfico, obviamente, desse produto escalar tende a 1 quando o K é pequeno. Portanto, a função de Hartree-Fock é exata quando K é zero e aproxima-se do valor exato quando o K é pequeno.
Quando o K é muito grande, obviamente, ele vai distanciando da solução exata. Esse foi um exemplo para você sentir como que se monta, né, a solução de Hartree-Fock, como se monta as funções, e nós pegamos um problema simples. Há outro problema exatamente solúvel de Hartree-Fock, que é um pouquinho mais complicado, por isso que eu não fiz aqui, e que você pode encontrar aqui, né, na Revista Brasileira de Física, volume 21, de número 2 de 1999, tá certo? Você pode encontrar aí um trabalhinho que publiquei com ex-alunos sobre 2 exemplos de cálculo de Hartree-Fock exatamente solúvel, exatamente para você entender o problema. Um deles é o que nós já resolvemos, que é os 2 spins num potencial. O outro que você pode resolver é o problema de um gás de elétrons livre. Você tem um gás de elétrons e esse gás de elétrons tem repulsão entre os elétrons e existe uma carga de fundo para neutralizar. Então existe um background de carga positiva e esse mar de elétrons ali interagindo entre eles e interagindo com esse fundo positivo. E aí esse problema tem solução exata. Você pode montar as equações e obter a solução exata. E aí você pode comparar a energia obtida com a energia de Hartree-Fock. Tá certo? E verificar em que situações eles coincidem. Eu sei que está muito pequena a letra, mas o que eu queria apenas lembrar a vocês é que esses cálculos podem ser encontrados, esses exemplos podem ser encontrados na nossa revista brasileira, Revista Brasileira de Ensino de Física. É uma revista da SBF, volume 21, número 2 de 1999, um ano antes da virada do século, página 221. Essa é uma revista da Sociedade Brasileira de Física. Ela está livre na internet, você pode botar isso aqui e vai encontrar o artigo para você ver esses outros exemplos, tá bom? Bem, com isso nós terminamos essa parte do cálculo de sistemas de muitos elétrons utilizando o método de Hartree-Fock. Tá certo? Bom, na próxima aula nós vamos começar um novo tópico dentro do nosso curso. Até lá!